Olá, seja bem-vinda ao podcast Madalena Siqueira para mais um momento de espiritualidade, um momento de reflexão da palavra de Deus com os salmos. E eu quero te acolher mais uma vez com muita alegria a você que está chegando aqui pela primeira vez. Quero te dar boas-vindas e que você se inscreva no canal e fique aqui para nós refletirmos juntos aqui a palavra de Deus, em que eu trago todos os dias, para você que está chegando pela primeira vez e ainda não sabe, eu faço aqui com você a reflexão dos 150 salmos da Bíblia. E hoje nós estamos no salmo de número 119. Então, e também é você que já está há mais tempo comigo, não se esqueça de dar seu joinha, like e gratidão por você permanecer aqui comigo. Então, hoje o nosso salmo é o salmo de número 119, repetindo, e é o salmo mais longo de todos os salmos aqui que já refletido aqui no canal, neste vídeo. O salmo de número 117 foi o menorzinho, né? O menorzinho. Ele tinha apenas duas frases, né? Dois versículos, porque eu separo em versículos. Ele tinha apenas dois versículos. E tinha um e tinha o dois. Já este tem, não sei, eu não contei, mas só de páginas, são 7 páginas. Esse salmo é impossível, né? Fazer a reflexão aqui em um dia só. Então, mas hoje eu vou ficar com uma página, né? Do versículo 1 até o versículo 29. Então, vamos começar aqui. O tema do salmo de hoje é: a palavra de Deus ilumina o caminho do homem. Então vamos lá. Felizes os íntegros em seu coração, seu caminho, os que andam conforme a vontade de Javé. Felizes os que guardam os teus testemunhos, procurando-o de todo o coração. Aqueles que andam no caminho dele sem praticar a injustiça. Tu promulgastes os teus preceitos para serem observados à risca. Que os meus caminhos sejam firmes, para que eu observe os seus estatutos. Então eu não sentirei vergonha ao considerar os teus mandamentos todos. Eu te celebrarei de coração reto, aprendendo tuas justas normas. Vou observar os teus estatutos. Não me abandones nunca. Como um jovem poderá conservar puro seu caminho? Observando a tua palavra, e eu te busco de todo o coração. Não me deixes afastar dos teus mandamentos. Conservei tuas promessas no meu coração, não para não pecar contra ti. Sejas bendito, Javé. Ensina-me os teus estatutos, com meus lábios eu enumero todas as normas de tua boca. Eu me alegro com o caminho dos teus testemunhos, mais do que com todas as riquezas. Vou meditar os teus preceitos e considerar os teus caminhos. Eu me delicio com a tua vontade. Eu não me esqueço de tua palavra. Faz o bem ao teu servo e eu viverei, observando a tua palavra. Abre os meus olhos para eu contemplar as maravilhas da tua vontade. Eu sou estrangeiro na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Minha alma se consome, desejando tuas normas todo o tempo. Tu ameaças os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Retira de mim o traje e o desprezo, pois eu guardo os teus mandamentos, teus testemunhos. Os príncipes podem se reunir e falar contra ti, e teu servo medita os teus estatutos. Teus testemunhos são minhas delícias, são estatutos, teus estatutos são meus conselheiros. Minha garganta está pegada ao pó,
Dá-me vida pela tua palavra. Eu enumero meus caminhos, tu me respondes. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, e eu meditarei sobre as tuas maravilhas. Minha alma se desfaz de tristeza. Põe-me de pé conforme tua palavra. Afasta-me do caminho da mentira e dá-me a graça da vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então vamos pegar aqui, como eu já havia dito aqui no início, né? Porque esse salmo ele é enorme. Só essa página aqui, né? Já tomou aqui, nós tomamos aqui mais de 4 minutos aqui. Então, olha, vamos aqui pegar o contexto. Para que este salmo tão enorme? Esse é uma grande meditação. Eu já falo aqui grande, só me coloca que é uma grande meditação sapiensal sobre as leis de Deus. Então, ele fala muito em estatutos, ele fala muito em observar os mandamentos, que ele coloca várias vezes aqui, preceitos, né? Se eu vou colocar aqui quantas palavras, quantas frases aqui, quantas palavras mesmo de preceitos tinham aqui, estatutos e mandamentos. São vários aqui citados nos versículos aqui. Mas esse salmo, como diz, né, ele é uma meditação, e ele também equivale com somente aqui, só nesses tem mais de, ó, são 22 estrofes com 8 versos cada. Então são muitos versos. Aí coloca, ele é como se fosse ele é como se fosse, não, perdão, ele é um alfabeto em hebraico, língua hebraica, né, que foi feito para o povo de Israel, e ele tem, além disso, nas normas contém, são 8, né, sinônimos, são 8 sinônimos de leis aqui, palavras, são de 7 a 8 que contém palavras como promessas, normas, vontade, estatuto, preceitos, testemunhos, mandamentos e verdades. Todas são as leis de Deus que o povo teriam que adotar dentro, né, desses versículos aqui, dessa meditação, como estatutos, né? O que ele coloca que vai somente nessa primeira nossa meditação aqui, nesse primeiro versículo, você pega a sua Bíblia, nesses primeiros versículos aqui que nós estamos refletindo hoje, ele fala muito aqui, eu não sei se os seguintes vai falar, porque eu ainda não refleti, vou dar continuidade. Aqui fala muito dos estatutos aqui, e né, já desde o primeiro, já vou ler aqui do comecinho dos versículos, já fala sobre estatutos. E o que seriam os estatutos? Conforme a lei desse povo, os estatutos é como se fosse lei, são as leis de Deus, mas elas estão retratando aí, em cada estatuto, são os costumes, para que ele pede para que o povo continue no estatuto fazendo costumes que o povo tinha, mas uns costumes ligados às coisas de Deus, às leis de Deus, mandamentos de Deus. Costume de ter as festas que tinham, que faziam, costume de uma lei que teriam que ser obedecida a Deus. Então, é um estatuto que teriam que ser é tipo um decreto que teria que ser seguido perante Deus, que é perante a lei o povo que segue a justiça, o povo que obedece às leis de Deus, ele tem que ter um estatuto. Ele tem que seguir, nesse caso, né, ele teria que ter um estatuto, teria que seguir as leis de Deus, os mandamentos que estão nesse estatuto. O estatuto significa costume, eles continuaram aí obedecendo os mandamentos, e uma vez que obedecendo, eles estão obedecendo também as regras, normas, os costumes da época, que tinham que permanecer, como fosse doutrinas aí, doutrinário aí, para esse povo seguir esse costume em obediência aos mandamentos de Deus, que é as leis que organiza, né, o comportamento, né, vem do comportamento do povo continuar se comportando como tal. Como ele diz aqui, ó, já no início, olha aqui, quem se comporta de acordo com os mandamentos, as leis de Deus, está obedecendo às leis, está no caminho reto. E quem não obedece, não segue as leis de Deus, não está seguindo aí as normas, nem os estatutos de Deus. Então ele pede muito a Deus que Deus dê sabedoria. Aí ele coloca aqui um coração sábio,
Ó, felizes já no começo, felizes os íntegros, que em seu caminho, né? Os que andam conforme a vontade de Deus, seguindo, Javé, que ele coloca. Pois ele coloca no 2. Felizes os que guardam seus testemunhos, procurando de todo o coração, né? Aqueles que andam no caminho, aí sem praticar as injustiças, porque andam no caminho que está seguindo o estatuto, o caminho de obediência das leis de Deus. Aí ele coloca assim, ó. No 5 já ele coloca que os meus caminhos, ele já coloca pedido a pessoal, né? Assim, ó. Que os meus caminhos sejam firmes, para que eu observe os teus estatutos. Ele já colocou os teus costumes, as tuas leis, né? E ele pede assim, pessoal, para ele, né? Então, daí ele coloca mais para frente, ele continua colocando os estatutos. Olha, já no 8, vou observar os teus estatutos, os teus costumes, as tuas leis, os teus mandamentos. São estatutos. Se você pregar, se você for, são 4 livros que falam sobre os estatutos na, são, deixa eu ler, pegar aqui rapidinho. São os livros que falam sobre estatutos e leis, estão bem no início da Bíblia. Deuteronômio, é, Levítico, Número. Esses livros, ó, Deuteronômio, Números, Levítico, esses números, esses, esses, esses livros, eles falam sobre os estatutos de Deus, das leis de Deus, que tem que ser seguida para que tenha um homem íntegro, né? Um homem íntegro, ele obedece os estatutos de Deus. Aí, como ele coloca aqui também, ó, vamos ver, ele coloca, vou observar, isso eu já li, né? Os teus estatutos e não me abandones nunca. Aquela pessoa que obedece não será, né, abandonada por Deus, porque essa pessoa não vai abandonar os caminhos reto, né? Ela está seguindo a Deus. Vamos ver onde coloca, ele coloca mais estatutos aqui. Aí depois ele coloca no 10, eu te busco de todo o meu todo o coração, não me deixes afastar dos teus mandamentos. Não são estatutos, mas mandamentos é como se fosse a mesma coisa, porque os mandamentos se tornam estatutos. Estatutos são costumes de um povo. Os mandamentos são que tem que ser as leis. Mandamentos é leis de Deus, né? Que os mandamentos que uma vez Moisés escreveu nas 10 tábuas da lei eram mandamentos, né? Conservei as suas. Ah, não. Vamos ver onde eu vou aqui. Vou pular bem para frente aqui. Tá falando estatuto várias vezes. Preceitos, estatutos. Olha aqui, ó. Seja bendito, Javé, que é Deus, né? Ensina-me os teus estatutos. Novamente, aqui, ele repetiu várias vezes daqui. Só nesse início de salmo aqui, né, que é só o início do Salmo 119, ele repete muitas vezes estatutos aqui. E vou meditar os teus preceitos. Ó, preceitos. Estatutos. Ele coloca várias vezes. Eu me delicio com a tua vontade e não me esqueça a tua palavra. Aqui já obedecendo, né? Qual é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus é fazer as coisas boas e perfeitas, né? É seguir de justiça, de bondade, de misericórdia, são as vontades de Deus. Que ele diz aqui, que o salmista coloca. Aí vamos mais para frente pegar aqui, né? Hoje vamos ficar mais sobre essa meditação mesmo, sapiensal aqui deles. É, aí ele já coloca aqui, estrangeiro, já fala, ele já leva aqui, traz um pouquinho para o lado pessoal, olha aqui. Faz o bem a teu servo, né? E eu viverei, observando a tua palavra. Então já está em primeira pessoa, abre os meus olhos, ó, para eu contemplar as maravilhas de tua vontade. É estar atentos, né? Estar com os olhos da mente, né? Os olhos da mente, né? Abertos para contemplar as maravilhas e obedecer a Deus, né? Quando ele coloca assim, ó, no 19, aqui no versículo 19, eu sou estrangeiro na terra, não escondas de mim os teus mandamentos, que significa que é para todos que, quando uma vez que nós descemos neste mundo, eles se consideravam um estrangeiro no mundo, porque uma pessoa sem conhecimento ainda das leis de Deus e viver nesse mundo. E com esse sem conhecimento das leis de Deus, como vivê-las, como ter esse costume, né? Ele teria que Deus teria que abrir os olhos, né? Abre meus olhos para eu contemplar, porque eu sou um estrangeiro na terra e não me esconda não me escondas de mim os teus mandamentos, porque é Deus que dá os mandamentos, Deus é que dá.
que instrui, né? Instrui para que a pessoa obedeça, né? Para que o seu servo, o seu filho, nós também obedecemos, né? Esse costume, porque tudo que nós fazemos hoje é realmente é dos nossos antepassados, né? Nós já vem com um costume, uma crença, né, um segmento. Esse segmento já vem desde o princípio, né? Nós seguimos. Aí ele coloca, vamos ver, onde ele coloca mais status. Aí ele coloca aqui, ó, tu me achas super. É, não, ele coloca, retira de mim, vamos ver onde ele coloca. Aí ele fala que as pessoas que não obedecem, olha, retira de mim o traje do desprezo, pois quem não obedece, ó, tu ameaças soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Aquele que não segue, de uma certa forma, ele entende que será castigado por Deus, porque Deus não vai fazer essa pessoa, não vai, no caso, não é castigo, né? Mas essa pessoa não vai ter as bênçãos de Deus, porque ela mesma está obedecendo, né, os caminhos, está seguindo os caminhos de Deus, está ausente dele. E todo aquele que busca, que segue, encontra. E aquele que não busca, não quer, não obedece, não segue, não encontra, né? Essa é a lei, né? Aí eu ver, para terminar aqui, eu já vou pular para baixo, que tá falando aqui. Ele coloca assim, ó. Minha garganta já está nos dizendo, pegada ao pó, da minha vida pela tua palavra. Ele quer dizer que ele já não tem mais, assim, né, como sem Deus, né, tá ligada ao pó, né, ao carnal, né? Sem Deus não, sem Deus não tem forças, não tem para onde seguir, não tem o que falar, não tem o que ser. E Deus é que dá a vida, Deus é que dá a palavra para ele conseguir, né, resgatar esse sentido, né, esse caminho, esse retorno a um caminho, a um estatuto, a uma obediência. Porque ele coloca sempre assim, eu enumere meus caminhos, tu me respondes. Ensina-me os teus estatutos. Então, ele vive falando que os teus caminhos, como eu já disse aqui, né? Ficar repetindo vai ficar muito redundante aqui. Mas o estatuto seguir é o costume, seguir a Deus, seguir os mandamentos de Deus, obedecer, ser obediente. É quem segue os costumes, os estatutos, os costumes está ligado a isso, né? Aos estatutos de Deus, aos mandamentos do Senhor. Então, a minha alma se desfaz de tristeza, ele coloca por fim aqui, né? O 26 já. Põe-me de pé conforme a tua palavra, passo do caminho da mentira e dai-me a graça da tua vontade. Que o caminho de Deus é o caminho da verdade, não o caminho da mentira, nem o caminho da soberba, nem da desobediência. Então, quando a pessoa segue os estatutos, ela caminha no caminho da verdade, no caminho da obediência também. Aí tem que abrir os olhos e seguir para que Deus venha abençoar, venha iluminar, tem que ser uma pessoa que obedece, que escuta a palavra e que obedece, que entra no coração e que faz ela crescer e germinar. Assim como você está aqui hoje, né? Acredito. Você está aqui no Salmo, está querendo ouvir uma palavra para o seu coração, uma palavra que dá sentido à sua vida. E a palavra de Deus, ela vem como o nosso estatuto, né? Não é só um estatuto, não é só um costume, mas é mais do que isso, né? É de muitos testemunhos, como que diz, de muita palavra de fé, de observância. Quando nós obedecemos, quando nós seguimos, nós podemos testemunhar na nossa vida e a dos nossos irmãos, né? A ação é isso, é ouvir a palavra e testemunhar ela, transbordar, como eu digo, no caminho, né? Na vida do próximo, na vida dos nossos irmãos. É como eu venho todos os dias aqui, colocando a palavra para você incentivando aqui, cada palavrinha dessa caindo aí no seu coração para germinar e que você tenha força, que você tenha coragem também para levar a palavra, trazer para você e também a quem está ao seu lado, né? A quem precisa de ouvir essa palavra, com ação também, né? A palavra se fez ação, né? Então a palavra tem que cair em nós e nós temos que agir. Não ficar somente com a palavra para nós temos que transbordar essa palavra de Deus, levar ela aos nossos irmãos, né? Então, se você ficou até aqui, né, não se esqueça de curtir bastante e se inscrever se não é eu estou inscrito, e a minha gratidão mais uma vez. E Deus te abençoe antes que eu me estenda muito mais, que já está quase 20 minutos aqui.
Minha gratidão e até o próximo salmo, que é esse aqui, em continuação.